Amém, irmãos? Bom dia mais uma vez. A graça e a paz esteja em cada coração, em cada vida, em nome de Jesus. Vamos abrir as Escrituras no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 15. Nós faremos a leitura do verso 33 ao verso 47. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 33 ao versículo 47. E diz assim: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber, e disse: deixa-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião, que estava em frente de Jesus, ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galileia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou no sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Feche teus olhos, curve sua cabeça. Senhor Deus, acabamos de ler a Tua palavra, Senhor, e como ela é maravilhosa, como ela nos leva a refletir e a mudar, Senhor. Hoje lemos sobre a Sua morte, lemos sobre a morte do Teu Filho Jesus Cristo, e que esta palavra que é poderosa e maravilhosa possa de alguma forma mudar a maneira com a qual nós enxergamos as nossas vidas e enxergamos este mundo, Senhor. Que possamos verdadeiramente ser transformados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, meus queridos irmãos e irmãs. Eu não tenho dúvidas de que Jesus foi o homem mais importante que já esteve neste mundo. E certamente jamais haverá algum outro homem como ele. Sua história não começou quando ele se fez carne e habitou entre nós. A história de Cristo transcende toda a história da humanidade.
Jesus, juntamente com o Pai e o Espírito, é o coautor de toda a criação. Esse fato torna a encarnação de Cristo ainda mais singular e especial, pois tudo foi criado para Ele e por meio dele. E absolutamente nada está fora do centro da sua vontade. Também não tenho dúvidas de que quando ele esteve neste mundo, seu nascimento trouxe esperança de salvação, restauração e alegria para o seu povo. Durante a sua vida, ele ensinou as verdades acerca do reino de Deus, pregou as boas novas de salvação, ele libertou os cativos, curou os enfermos e, acima de tudo, ele deixou um exemplo a ser seguido. Ele cumpriu de forma fiel, de forma plena, as palavras do profeta Isaías. Em Isaías 61, versículo 1 ao versículo 3, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável ao Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E em sua morte, ele foi humilhado, sentenciado à cruz, como um criminoso qualquer. Ele apanhou, ele sofreu, zombaram dele, penduraram entre dois ladrões, mas como ovelha muda, diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Foi levado ao matadouro, e na cruz, pendurado na cruz, teve compaixão de um ladrão, afirmando que naquele mesmo dia, ele estaria com Cristo no paraíso. A morte não foi o fim, mas o preço pago pela redenção dos nossos pecados, que era o plano eterno de Deus para a humanidade. No entanto, meus queridos irmãos, a cruz poderia ter sido um grande fracasso se Jesus não tivesse ressuscitado ao terceiro dia, como ele mesmo havia dito. A morte de Cristo é, sem dúvidas, um marco na história da humanidade, pois não se trata da morte de um ser humano qualquer, mas sim do próprio Filho de Deus. Hoje, nesta manhã, eu gostaria de destacar alguns ensinamentos que envolvem a morte e o sepultamento de Jesus. O primeiro ensinamento, irmãos: a morte de Jesus anuncia o juízo de Deus
sobre toda a terra. Marcos registra 2 acontecimentos sobrenaturais relacionados à morte de Jesus. Ambos anunciam o juízo de Deus sobre toda a terra. O primeiro evento sobrenatural foi as trevas sobre toda a terra. O versículo 33 nos diz: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Era sexta-feira, meus queridos irmãos. Provavelmente um dia claro. E Jesus estava pendurado em uma cruz romana ao meio-dia. E por que a Bíblia enfatiza as trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde? Para mostrar que aquele acontecimento não era algo comum. Não se tratava de uma escuridão natural, pois ocorreu no momento em que o sol estava no seu ponto mais alto, e vai durar até o momento em que Jesus deu um brado na cruz, morreu na cruz e entregou o seu espírito ao Pai. Não eram trevas comuns. Não era algo normal, mas algo sobrenatural aconteceu do meio-dia às 3 horas da tarde, quando o Filho de Deus estava pendurado no madeiro. Houve trevas sobre toda a terra. O segundo acontecimento sobrenatural registrado no Evangelho de Marcos encontra-se no versículo 38, que diz: e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O significado deste acontecimento aponta tanto para o juízo de Deus, simbolizando a destruição do templo no ano 70, assim como o início de uma nova era, pondo fim ao sistema sacrificial do Antigo Testamento. A partir desse momento, quando o véu do templo se rasga de alto a baixo, o sacrifício já não era mais necessário. Um novo tempo se iniciou, uma nova era se iniciou. E o relacionamento direto entre o homem e Deus agora estava disponível a todos os homens. Não há mais barreiras que nos separam de Deus. Em sua morte, Cristo proporcionou um acesso direto ao Pai. E esses fenômenos naturais ou sobrenaturais demonstram que não se tratava de um ser humano comum. É interessante que o evangelista Mateus vai dizer que houve um grande terremoto sobre a terra. Os sepulcros, eles se abriram. Os mortos ressuscitaram. Olha o que a morte de Cristo fez. Olha o que aconteceu na morte do Salvador. Somente Deus tem um controle sobre isso, irmãos. Somente Deus tem um controle sobre todos esses eventos sobrenaturais. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. E Ele está no controle da história. As rédeas do mundo
do universo, da criação, estão nas mãos do Senhor Deus. Segundo lugar, segundo ponto, a morte de Jesus é o cumprimento das Escrituras. Meus queridos irmãos, entendam, a morte de Jesus não foi um acidente de percurso, ou um plano mal sucedido. A morte de Cristo está de acordo com o plano eterno de Deus. A morte de Cristo significa o cumprimento das Escrituras. E Cristo tinha pleno conhecimento desta grande missão. Ele sabia que a morte faria com que a palavra de Deus se cumprisse. Ele tinha pleno conhecimento disso. Ele ensinou isso aos seus discípulos. Marcos capítulo 8, versículo 31, diz o seguinte: então ele, Jesus, começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Era necessário que isso acontecesse. E Jesus tinha pleno conhecimento disso. Vejam, irmãos, o que o verso 34 diz do nosso texto. Capítulo 15, versículo 34. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus fez referência às palavras de Davi no Salmo 22, que foi lido aqui na liturgia do culto, versículo 1. O cumprimento deste salmo demonstra o tamanho do sofrimento enfrentado por Jesus, por estar separado do Pai naquele momento de angústia, de dor e de sofrimento, onde Cristo estava carregando o peso do pecado de toda a humanidade naquela cruz. Ele estava só. As palavras do Salmo se cumpriram. As Escrituras se cumpriram. E alguns que estavam ali presentes pensaram que Jesus estivesse chamando por Elias. O versículo 35 nos aponta isso, quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Eles não entendiam que a palavra de Deus estava se cumprindo. Eles não entenderam que Jesus estava proferindo as Escrituras. Um outro fator que comprova o cumprimento das Escrituras é quando oferecem vinagre a Jesus. Veja o versículo 36. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse: deixa-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Este ato, irmãos, é uma alusão direta ao Salmo 69, versículo 21, que declara: puseram fel em na minha comida, e para matar minha sede, deram-me vinagre. O evangelista João vai nos dizer que na cruz Jesus teve sede, e pediu água, e deram vinagre para ele beber. A palavra de Deus estava se cumprindo na cruz. A morte de Jesus significa o cumprimento das Escrituras.
Fica evidente, meus queridos irmãos, que na morte de Jesus, as Escrituras se cumpriram. Em terceiro lugar, a morte de Cristo representa a nossa reconciliação com Deus. Em sua morte, nós somos reconciliados com o Pai. Veja comigo o versículo 37 e 38. Mas Jesus, com alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O brado de Cristo na cruz representa que Jesus cumpriu o destino determinado por Deus. Na cruz ele deu o seu último suspiro, fazendo com que a barreira que nos separava de Deus fosse completamente removida. O véu que representava a impossibilidade do homem se relacionar com Deus de forma plena, direta, foi rasgado, foi retirado, foi removido, abrindo a possibilidade, mediante a graça de Deus, de nos aproximarmos do Pai, de nos aproximarmos com Deus e ter um relacionamento verdadeiro com Ele. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, versículo 20, declara o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Nós temos livre acesso ao Pai. Aqueles que são remidos no sangue do Cordeiro. Aqueles que são salvos pela graça de Deus. Não precisa de um mediador. Que não seja Jesus Cristo. Não precisamos de um sacerdote humano, pecador, falho. Não precisamos que alguém ofereça uma oferta em sacrifício pelos nossos pecados. Não precisamos mais que um animal seja morto. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi imolado. E na sua morte Ele proporcionou para os seus redimidos, os salvos, que entrassem livremente na santa presença de Deus. Hoje você pode se relacionar com o Pai. Hoje você pode ir diretamente à presença de Deus. Você não precisa pedir para que alguém faça isso por você. Não há mais uma necessidade. Basta você, com o coração quebrantado e contrito, se aproximar diante da santa presença de Deus e se relacionar com Ele, e falar com Ele, e orar a Ele, e pedir perdão diretamente a Ele. E Ele é poderoso para te perdoar, para te salvar, para se relacionar contigo. Ele é poderoso para falar ao teu coração. A morte de Cristo proporciona isso. Livre acesso à presença santa de Deus. O véu que separava, o véu do templo foi rasgado. E você pode se relacionar com o Pai. Olha que coisa maravilhosa que a morte de Cristo fez por todos nós. Em quarto lugar, a morte de Jesus
manifesta a glória do Filho de Deus diante de todos os homens. Veja comigo o versículo 39. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Veja o versículo 44 e o 45. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. A morte de Jesus manifesta a glória do Filho de Deus diante de todos os homens. Diante de todos os acontecimentos que envolveram a morte de Jesus. O centurião, que era o oficial romano, responsável por 100 soldados, e que provavelmente era o oficial encarregado pela execução de Jesus, foi uma testemunha de tudo o que aconteceu com Jesus. Chegando à seguinte conclusão: realmente, este homem era o Filho de Deus. De forma simbólica, o centurião estava representando os gentios que se juntariam aos seguidores judeus de Jesus. O testemunho do centurião, uma autoridade romana, também serviu para Pilatos, que ficou surpreso com a rapidez da morte de Jesus. E este é um fato interessante, meus queridos irmãos. Jesus, ele não morreu por algum tipo de hemorragia, por asfixia. Ele não morreu por angústia, por depressão. Ele não morreu por insuficiência respiratória ou algo do tipo. E algumas pessoas tentam justificar como Jesus morreu, a apontar uma causa, uma causa que envolve a medicina. O que fez com que aquele centurião ficasse surpreendido foi o fato de Jesus não ter tido uma morte comum. Sabe por quê? Porque no Calvário não mataram Jesus. No Calvário, ele se entregou por mim e por você. Sabe por que a morte de Cristo foi algo extraordinário? Sabe por que Jesus não morreu asfixiado, não morreu por parada cardíaca? Sabe por que Jesus não morreu por depressão? Sabe por que Jesus não morreu porque estava com dor? Porque ele se entregou. Pai, está consumado. E entregou o seu Espírito. E isso fez com que aquele centurião ficasse surpreendido. Isso fez com que Pilatos ficasse surpreendido. Isso fez com que aquele centurião dissesse: verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. Ele não morreu como qualquer um outro. Ele morreu porque ele se entregou. Ele quis se entregar por você, por mim, por todos nós. Amém. Quinto e último lugar, a morte de Jesus é um convite ao verdadeiro discipulado. O evangelista Lucas,
registra no capítulo 8 de seu evangelho que algumas mulheres que haviam sido curadas por Jesus contribuíam financeiramente no ministério público de Jesus. Os discípulos mais próximos haviam abandonado Jesus. Um deles traiu Jesus. O outro negou Jesus. E todos os demais, segundo Marcos, abandonaram Jesus. Todavia, o evangelista Marcos destaca que havia mulheres que são seguidoras fiéis de Jesus, mesmo diante da morte, mesmo diante da crucificação. E sabe o que é mais interessante acerca dessas mulheres, irmãos? Que diz a Bíblia que eram servas que serviam a Jesus e que eram verdadeiras discípulas de Jesus. Sabe o que é interessantíssimo acerca das mulheres? Dessas mulheres aqui? Elas tornaram-se as testemunhas oficiais da morte de Jesus. Veja comigo o versículo 40 e 41. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, mais jovem, e de José. Na Galileia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Elas eram as testemunhas da morte de Jesus. Mas não somente testemunhas da morte. Elas também foram testemunhas do sepultamento de Jesus. Veja o versículo 47. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Mas elas também não foram somente testemunhas do sepultamento. Elas foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Capítulo 16. Elas foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Elas foram testemunhas oficiais da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus. É interessante que para essas mulheres aqui, a morte não foi um motivo para afastar-se de Jesus. Muito pelo contrário. A morte de Jesus evidenciou na vida daquelas mulheres o impacto que Jesus havia proporcionado em suas vidas. A morte de Jesus é um grande convite do verdadeiro discipulado. Que segue a Jesus, não importa o que aconteça. Não importa os desafios, não importa os problemas, não importam as dificuldades. A morte é um convite. Quem nos separará do amor de Cristo, não é verdade? Será a tribulação, a angústia, a morte, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Quem nos separará, irmãos? Para aquelas mulheres, a morte não era o motivo para se afastar de Jesus. Por isso elas foram privilegiadas. Elas foram as testemunhas oficiais da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Nós também podemos notar, irmãos, como a morte de Jesus impactou a vida de um homem chamado José.
Veja comigo os versículos 42 ao 46. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu no lençol e o colocou no sepulcro cravado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. José era um discípulo diferente, meus queridos irmãos. Mateus diz que José era um homem rico da cidade de Arimateia e que havia se tornado um discípulo de Jesus. Marcos, nós lemos, relata que José era um membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus e que se dirigiu-se corajosamente a Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Lucas nos informa que José era um homem bom e justo e que não havia consentido com a decisão e no procedimento dos outros membros do Sinédrio. Já João diz que José era um discípulo secreto de Jesus e que ele não estava só, mas acompanhado por Nicodemos, o mestre da lei, que havia tido um encontro à noite com Jesus. Sabe o que é interessante, irmãos? Às vezes Deus permite e nos proporciona que nós estejamos em certos lugares para que no momento oportuno possamos fazer a diferença com aquilo que Deus nos tem dado. José era um homem rico, um homem influente, um homem que tinha destaque no Sinédrio e era um discípulo verdadeiro do Senhor, embora, conforme João diz, um discípulo secreto. Mas ele tinha condições, ele teve a oportunidade de fazer a diferença com aquilo que Deus lhe havia dado, fazendo com que o nome de Deus seja glorificado. Será que você tem aproveitado as oportunidades que Deus nos tem dado e com isso temos feito a diferença como discípulos de Jesus? Veja, irmãos, a cena é a seguinte: 3 horas da tarde, Jesus morreu. 6 horas daquela sexta-feira começava o sábado judaico. José teve 3 horas para ir a Pilatos, comprar um lençol, tirar o corpo de Jesus na cruz e sepultá-lo. Se chegasse às 6 horas, o corpo de Jesus deveria ficar todo sábado pendurado na cruz. Ninguém poderia tirar de lá. Somente no domingo. E no domingo, irmão, certamente o corpo de Jesus já estaria se decompondo. E era isso que acontecia com muitas pessoas que morriam crucificadas. Ficavam lá, penduradas, se decompondo com o tempo. Mas José teve a oportunidade de fazer algo diferente. Ele não sabia, acredito eu, não tinha a mínima ideia de que ele estava fazendo aquilo que Deus havia determinado, né? Não foi uma ideia de José, mas é um plano de Deus. José só estava no lugar certo, na hora certa, e agiu para que o nome de Deus fosse glorificado, com os recursos, com os dons, os talentos que Deus lhe havia concedido. Sabe por quê? Porque ele era um discípulo diferente.
E você, será que você também é um discípulo diferente, que faz a diferença quando tem a oportunidade de fazer algo diferente? É algo a se pensar, é algo a se refletir. Eu quero concluir trazendo duas rápidas aplicações para as nossas vidas, irmãos. Em primeiro lugar, a morte de Jesus é a garantia da nossa salvação. Aquele que foi obediente até a morte, morte de cruz, foi humilhado, foi considerado maldito, mas tudo suportou por obediência ao Pai Celestial. Jesus afirmou no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, ele se entregou na cruz, ele se entregou no Calvário para garantir aos seus eleitos a eterna salvação. E a grande questão é, será que você tem produzido frutos dessa salvação conquistada no Calvário por Jesus? Se Jesus realmente te salvou, o que isso representa para você? O que isso significa na sua vida, no dia a dia? O que a morte de Jesus impacta a sua maneira de ver este mundo agora? Ou será que nós vivemos como se isso não fosse importante, como se isso não fosse relevante? Será que a morte de Jesus não nos proporciona ou não nos traz nenhum tipo de mudança? Em segundo lugar, olhem para o dia de hoje, irmãos. Olhem para o agora. De alguma forma, este homem, Jesus Cristo, ele impactou e continua impactando a sua e a minha vida. De alguma forma, toda a obra que realizada por Cristo na cruz do Calvário, há aproximadamente 2000 anos atrás, tem impactado a mim e a você. A morte de Jesus é um verdadeiro convite ao arrependimento. Por outro lado, a morte de Jesus também anuncia o juízo de Deus para todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados e continuam a viver uma vida entregue à sua própria vontade. Cristo, irmãos, é transformador. E o que Cristo fez por mim e por você na cruz deve produzir em nós desejo ardente de arrependimento, de mudança de vida. Diante da cruz, nós não podemos continuar vivendo da mesma maneira como vivíamos sem Cristo. A cruz é um convite a uma transformação de vida. Se a morte de Cristo não te produz isso, não te leva a uma mudança de Cristo, talvez seja que você nunca, de fato, creu em Jesus. E nessa manhã você é chamado a mudar de vida para a glória de Deus Pai. Oremos, irmãos. Senhor Jesus, obrigado pela tua morte. Obrigado, Senhor, pela mensagem da cruz. Obrigado por nos chamar. Obrigado por nos alertar. Quão importante é a tua obra no Calvário, Senhor. Quão maravilhosa é a tua obra. Quão maravilhosa, Senhor. É tudo que o Senhor conquistou e realizou naquela cruz por nós. E nós não éramos dignos e nem merecedores.
Todavia, a graça maravilhosa de Deus nos alcançou. Isso nos é suficiente, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Que nós possamos verdadeiramente mudar de vida. Que possamos olhar para a cruz e entender que é nela, Senhor, que nós devemos nos apegar e confessar as nossas iniquidades, os nossos pecados. Possamos verdadeiramente olhar para a cruz e viver uma vida diferente, transformada para a glória de Deus. Quantos ensinamentos maravilhosos a cruz nos ensina. Por isso nós somos gratos, Pai, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos orar para finalizar o culto. E logo após o término do culto, irmãos, eu vou pedir aos irmãos só que se assente um pouquinho. Eu tenho alguns avisos muito importantes a passar aos irmãos logo após o término do culto. Amém? Pai, muito obrigado por essa manhã. Que o Senhor nos conduza em paz. Guarde-nos, Pai, de todo mal. Em Cristo Jesus. Amém. Com o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com cada um aqui presente, hoje e para todo sempre. A Igreja de Deus diz: amém. Amém.